Olá! Hoje vamos falar sobre um momento muito intenso da nossa literatura, a segunda fase do modernismo brasileiro. Foi um movimento que nasceu, sabe, bem no meio de uma baita crise, tanto no Brasil quanto lá fora. É a famosa geração de 30. Para a gente entender a arte dessa galera, primeiro a gente precisa dar uma olhada no mundo em que eles viviam. E olha que mundo, hein? Imagina só. Entre 1930 e 1945, o planeta estava de cabeça para baixo. Teve a crise de 29, a ascensão de governos totalitários, aqui no Brasil a Revolução de 30 e, para fechar, a Segunda Guerra Mundial. Foi nesse cenário, nesse caos todo, que esses artistas precisaram encontrar um jeito de se expressar, de encontrar a própria voz. Então, fica aquela pergunta no ar, né? O que a arte faz quando o mundo parece que vai desmoronar? Como é que se responde a isso? Pois é, os escritores brasileiros dos anos 30 tiveram que encarar essa questão, e de frente. E claro, o Brasil não estava isolado disso tudo. Não era uma ilha de tranquilidade, nem de longe. Essa crise mundial acabou acelerando o fim da República Velha. Sabe, aquela famosa política do café com leite? Basicamente, as elites de São Paulo, que era o café, e de Minas Gerais, o leite, ficavam se revezando no poder. Com a crise, isso ruiu. E aí veio a Revolução de 30, que colocou Getúlio Vargas no poder e abriu caminho para uma longa era Vargas, que depois virou ditadura do Estado Novo. Ou seja, a instabilidade era geral, tanto lá fora quanto aqui dentro. Bom, com um mundo pesado desses, uma das saídas que a arte encontrou foi olhar para dentro. Foi o que os poetas dessa geração fizeram. Eles deram um mergulho profundo na alma humana, tentando achar algum sentido no meio da confusão. E o que eles acharam nesse mergulho? Bem, acharam dúvida. Acharam angústia existencial, aquele sentimento de não pertencer, sabe? De inadequação. A poesia dos anos 30 é muito marcada por isso, por esse questionamento sobre qual é o nosso lugar no mundo. Existe uma tensão o tempo todo entre o indivíduo e a sociedade. É uma busca por sentido que, muitas vezes, acabava batendo de frente com o pessimismo, ou com uma reflexão mais espiritual, mais religiosa. E olha, se tem alguém que capturou esse sentimento com perfeição, foi o Carlos Drummond de Andrade. Aquele verso famoso dele, do Poema de Sete Faces, é quase um manifesto, né? Vá, Carlos, ser gauche na vida. Ser gauche, ou seja, ser meio desajeitado, deslocado, torto na vida. Era exatamente assim que o poeta se sentia num mundo que parecia ter perdido as regras do jogo. Aí a gente tem a Cecília Meirelles, que mostra um outro lado, a posição do artista como um observador, que está além das emoções mais simples. Quando ela diz, não sou alegre nem sou triste, sou poeta, ela não está se definindo por estar feliz ou triste. Ela se define pela sua função, pela sua condição de poeta. É como se ela dissesse que o papel dela é sentir e traduzir o mundo inteiro, com toda a complexidade, indo além do que é banal. E, no meio de tanta incerteza, o que faz o Vinícius de Moraes? Ele vai buscar o que é sublime nos momentos que passam rápido. Aquele verso icônico do soneto de fidelidade é a prova disso. Ele não está pedindo que o amor seja eterno, imortal, ele pede intensidade, que seja infinito enquanto dure. É uma reflexão muito forte sobre como a gente pode encontrar um significado profundo em coisas frágeis, como o amor, justamente numa época em que parecia que nada ia durar. Ok, então, a gente viu que os poetas olharam para dentro, certo? Mas essa não foi a única resposta, não. Na mesma época, um outro grupo de escritores fez exatamente o contrário. Eles pegaram suas canetas e apontaram para fora, usando a literatura como se fosse uma lente de aumento para investigar as feridas da sociedade brasileira. E essa é a segunda grande vertente da geração de 30, a prosa, os romances. Os romancistas daquela época viraram uma espécie de cronistas do seu tempo. Eles usavam a ficção como uma ferramenta poderosa para denunciar e criticar a realidade do Brasil. A principal ferramenta deles para fazer isso foi o que a gente chama de regionalismo. E o ponto aqui é super importante. Quando eles focavam numa região específica, tipo o Nordeste, eles não estavam só contando uma historinha local, não mesmo. Eles usavam aquele pequeno universo, aquele microcosmo, para fazer um diagnóstico dos grandes problemas do Brasil inteiro. A miséria, a injustiça social, o abandono. A Raquel de Queiroz, por exemplo, com o romance de estreia dela, O 15, fez exatamente isso. O livro foi lançado em 1930 e fala sobre os efeitos daquela seca terrível de 1915. Mas o foco não é só a falta de chuva, sabe? A obra vai fundo no drama humano, na fome, na luta desesperada pela sobrevivência de um povo que parecia ter sido completamente esquecido pelo poder.
Depois vem o Graciliano Ramos, com Vidas Secas, que leva essa denúncia para um outro patamar, ainda mais fundo. A história da família do Fabiano é um retrato, assim, brutal, sem rodeios, daquele ciclo de pobreza e opressão no sertão. E a própria linguagem do Graciliano é seca, dura, como a paisagem que ele descreve. É a luta por dignidade num mundo que parece ter tirado a humanidade daquelas pessoas. Mas essa crítica social não ficou só no sertão, não. O Jorge Amado, em Capitães da Areia, aponta a lente dele para a cidade, para Salvador. Ali ele mostra a vida de um bando de meninos de rua, abandonados. A grande sacada do livro é dar voz para essa galera marginalizada, mostrando não só a briga diária para sobreviver, mas também a humanidade deles, os sonhos, a resistência. Então, resumindo, o que amarra todos esses romances é esse compromisso profundo com a realidade brasileira. Os temas são a seca, o poder dos coronéis, a exploração do trabalhador, o conflito de classes, a vida dos esquecidos, não importa se no sertão ou na cidade. A literatura vira, de fato, uma arma, uma forma muito poderosa de protesto. Quando a gente olha para essas duas correntes juntas, a da poesia e a da prosa, fica muito claro por que esse período ficou conhecido como a fase de consolidação do modernismo. Foi ali que a nossa literatura realmente atingiu um novo nível de maturidade. E o legado que eles deixaram, nossa, é imenso. A geração de 30 pegou toda aquela liberdade na forma de escrever que foi conquistada lá na primeira fase do modernismo e aplicou isso a um propósito social, filosófico muito profundo. Eles criaram uma literatura que era a cara do Brasil, que não tinha medo de olhar para as próprias feridas e, principalmente, que deu voz a quem nunca tinha sido ouvido. O romance, especialmente, se transformou numa ferramenta fundamental para a gente pensar e entender o nosso país. E tudo isso nos leva a uma reflexão para fechar. A geração de 30 deu uma resposta à crise da sua época, usando a arte, a denúncia, o olhar para dentro. E isso faz a gente pensar, né? Nos nossos tempos, que também são bem turbulentos, qual é a história que mais precisa ser contada hoje? A pergunta